Abram suas Bíblias, por gentileza, para o livro de Romanos, capítulo de número 15. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo de número 15. Nós estamos quase terminando já, meus irmãos. Nós estamos no 13º estudo sobre a prática da justiça. Eu realmente lamento que os nossos cultos de domingo à noite são menos frequentados, mas temos visto muitas verdades sobre a parte prática da vida cristã. Nós entendemos como, por exemplo, temos alguns irmãos que estão enfermos, temos a família do irmão Salomão que estão enfermos, temos a dona Nara que também está enferma, e alguns outros irmãos que por questões particulares não podem estar conosco, mas de toda maneira tem sido uma bênção estudar a palavra de Deus. O que nós temos proposto, estudando expositivamente a palavra de Deus, é não só aprender a Bíblia de maneira pontual ou aquilo que os escritores da Bíblia diziam em certos temas, mas quando nós lemos todo o livro, quando nós lemos todo um texto, nós compreendemos a exatidão, o panorama geral do que, no caso, o apóstolo Paulo estava falando com os romanos. Sempre gosto de detalhar a vocês o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo taca a doutrina no povo. Fala muito sobre doutrina para aqueles irmãos. Mas nos capítulos 12 a 16, principalmente de 12 a 15, porque 16 ele está se despedindo, aqui nós temos a parte prática do que é a vida cristã. Se do capítulo 1 a 11 é dito como nós chegamos a Cristo, ou que nós somos em Cristo, dos capítulos 12 a 16 nós colocamos em prática aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Então eu quero solicitar a vocês novamente que por gentileza se coloquem em pé, porque nós leremos versículos 14 a 33. Romanos capítulo 15, versículos 14 a 33. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, versículo 21, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais.
Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Podem se assentar? Vamos orar. Amado Senhor, rendemos graças pelo teu servo apóstolo Paulo, pelo amor que ele tem demonstrado aos romanos na carta que temos lido, e como essas lições elas reverberam, como elas são atuais e elas têm sido importantes a todos nós como salvos em Cristo. Eu clamo, Senhor Deus, que a vida cristã não seja algo penoso, algo pesado, mas que seja, mesmo nas suas dificuldades, algo prazeroso. Porque assim como nós cantamos, ó Deus, nós temos a esperança de que um dia nós estaremos face a face com Cristo. Então as recompensas que nós temos nesse mundo, elas não se comparam com a recompensa que está no porvir. Eu imploro, Senhor Deus, faz a tua vontade em nossas vidas, mas fortalece os nossos corações. Talvez, Senhor Deus, dentro do nosso povo, a começar pelos nossos corações, existem pessoas que estão vacilantes no que diz respeito à vida cristã. Têm perdido o interesse de servi-lo. Mas a isso, Senhor Deus, nós imploramos que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de todos, a começar por mim. Sou grato ao Senhor, pedindo que o Senhor dirija-me para que possa passar com integridade a palavra do Senhor ao seu povo. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como eu tenho lhes dito, a palavra de Deus para nós, ela é um bálsamo em nossas vidas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comer bálsamo. Eu aprendi a comer bálsamo quando, com dor de estômago em São Paulo, minha mãe tem a planta bálsamo, e você pega algumas daquelas folhas e você lava e come. Para o estômago é uma das coisas mais, vamos dizer assim, aquilo que mais alivia o estômago se você está com azia, queimação e tudo mais. Então, pelo menos para mim, quando eu falo para vocês que algo é um bálsamo, eu realmente entendo ao pé da letra o que significa. Quando Paulo chega aos irmãos nesses versículos, ele procura que suas palavras sejam um bálsamo para aqueles irmãos. Porque, entendam, meus queridos, naquela época, Paulo, ele queria que aqueles irmãos pudessem compreender o seu amor. Não fora Paulo que fundou aquela igreja, mas a autoridade que ele tinha de falar a palavra de Deus era a autoridade dada por Cristo. É claro que ele estava em alguns momentos sendo podado ao poder falar com eles, mas ele estava procurando demonstrar o seu amor ao primeiramente ensiná-los sobre as questões principais da fé, aquilo que é a base da nossa fé, que é a salvação em Cristo, a salvação pela fé em Cristo, mas posteriormente de que forma que essa salvação ela vai refletir nas nossas vidas. Porque imagine só, eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar alguma coisa na sua vida que você não usa para nada. Eu, particularmente, já fiz um curso no Senai, em São Paulo, e estudei 2 anos para ser eletricista de manutenção eletroeletrônica. Olha que nome bonito. Mas se você me der uma máquina para eu arrumar, eu não sei nada. Quiçá consigo trocar lâmpada, e dependendo do que é, ainda preciso do Eduardo me ajudar. Então, 2 anos da minha vida não foram úteis para nada. Tenho um diploma, mas que não significa nada para mim. Então, às vezes, conhecimento sem ter sido colocado em prática, não há efeito nenhum nas nossas vidas. E é exatamente isso que nós temos visto. Quanto nós já não falamos sobre o amor cristão, meus irmãos? Como nós já não temos falado sobre a prática que nós temos e temos lido cada culto, sobre como Jesus ele nos manda que nós devemos amar-nos mutuamente.
como nós entendemos hoje pela manhã sobre o que é o verdadeiro amor de Deus. Quando nós chegamos a estudar novamente o livro de Romanos, recapitulando o capítulo 15 que nós falamos na semana passada, nós entendemos e vimos que, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, ele procurou agradar o próximo em vez de si mesmo. Prática do amor cristão é colocar o outro superior a si mesmo. Infelizmente, meus queridos, você deve ter no seu trabalho ou alguém que você conhece que procura sempre pisar nos outros para poder subir. Esse tipo de pessoa, ele é totalmente aquém daquilo que é o modelo do cristão. E às vezes a gente não fala só sobre pessoas ímpias, não. A gente fala também sobre pessoas cristãos, que muitas vezes para alcançar os seus objetivos, acabam pisando em pessoas, acabam deixando os outros inferiores a si mesmo. Mas Cristo nos ensinou que sempre o próximo ele deve ser superior a nós. Vimos que Cristo acolheu a todos para a glória de Deus. E dentro dessa premissa, meus queridos, nós vimos que é importante nós vivermos em unidade. Ou seja, suportando uns aos outros e buscando a glória de Deus em tudo que nós fazemos. Não precisa você abrir Efésios capítulo 2, mas lá vai dizer que nós temos um só Deus, um só Espírito, um só batismo. E como isso deve também unificarmos em Cristo, sermos um só corpo em Cristo. Nós falamos que devemos encorajar e fortalecer uns aos outros, reconhecendo que fomos chamados para viver em harmonia, independente de nossas origens ou diferenças. É muito bom quando você chega num lugar e você, olhando para os olhos de todos, você não tem algo que possa fazer com que você tenha sido ofendido ou que você tenha ofendido alguém. Quando você chega num lugar e tem alguém que tem algo contra você, é uma coisa muito chata. Mas quando na vida cristã não deve ter nenhum tipo de situação que nos impede de ter comunhão. E principalmente, meus irmãos, o que nós vimos é que ao louvarmos a Deus com alegria e gratidão, revelamos ao mundo o poder transformador do Evangelho de Cristo. Este é um local onde as pessoas devem se sentir amadas, independente da sua crença, independente das suas práticas. Hoje pela manhã, estávamos falando sobre o amor de Deus e a prática inclusivista, se assim nós podemos dizer, da sociedade. O julgamento não pertence a nenhum de nós. O que a Bíblia nos diz é que nós devemos amar as pessoas. As escolhas que cada um tem está debaixo do julgamento de Deus e a Bíblia vai dizer que cada um vai responder pelas suas atitudes diante do Senhor. Então, o que nós devemos fazer é amar as pessoas, não amar os seus pecados. A mensagem principal dos versículos 14 a 33 é que ao confiarmos na providência de Deus, nós somos capacitados a cumprir nossa missão, sabendo que Ele guia cada passo e supre todas as necessidades, as nossas necessidades, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios que encontramos ao compartilhar o Evangelho. Porque é isso que Paulo estava dizendo. Ele explicou àqueles irmãos que ele tinha vontade de visitá-los, mas que aquilo não seria simplesmente uma visita. Ele queria também usar aquela ocasião para poder pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, dos versículos 14 a 21, o que nós vamos ver é que o apóstolo Paulo ele demonstra a sua preocupação com o desenvolvimento espiritual dos irmãos de Roma. Primeiramente, no versículo 14, você pode ler comigo, Paulo, ele vai dizer o seguinte: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo, ele não foi o fundador daquela igreja. Mas isso não impediria ou não o impediu de poder escrever aqueles irmãos para encorajá-los, para ensiná-los. Só que ele vai reconhecer, e aqui eu coloquei, que ele escreve nos versículos 14 a 21 e demonstra sua preocupação para que aqueles irmãos não se sentissem pesados, como se Paulo os estivesse apenas apontando o dedo para eles como se eles estivessem errados. Não, pelo contrário. Ele vai falar no versículo 14 que entende
que aqueles irmãos, eles tinham maturidade espiritual, até como ele fala, para vos admoestardes, ou pelo menos ele fala, cheios do conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Nos versículos 14 a 16, algumas coisas, Paulo ele vai reconhecer. Primeiramente, ele reconhece a bondade e o conhecimento dos romanos e que eles eram doutrinariamente saudáveis. Seria ótimo se todas as igrejas fossem doutrinariamente saudáveis. E aqui eu não estou falando só de igrejas batistas, meus irmãos. Eu estou falando no geral. Seria ótimo se aquele teu colega do trabalho, independente da denominação que ele fosse, se ele realmente compreendesse a palavra de Deus. Nós estávamos falando hoje sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma aberração daquelas pessoas que creem. Eu estava vendo um vídeo na internet, não quero compartilhar com vocês, mas um pastor de uma igreja que honestamente eu não sei qual é, mas aparentemente parece uma igreja pentecostal, ele chega no púlpito e ele diz o seguinte: meus irmãos, não esqueçam da campanha dos 1000 homens e mulheres abençoados, onde cada um tem que dar os R$1000 abençoados. Hoje, e ele fala no vídeo, hoje uma pessoa me ligou e estava chorando, pastor, eu quero participar da campanha dos R$1000 abençoados, eu quero ser um dos homens, dos 1000 homens e mulheres abençoados. Quanto que é 1000 vezes 1000, pessoal? Vamos ver se o pessoal foi para a escola aí. Quanto que é 1000 vezes 1000, gente? 1 milhão, ó, tá vendo? Parabéns. É o orgulho do papai. Não sei por qual motivo, razão ou circunstância, mas o maior motivo é que o vídeo está disponível na internet. As pessoas que veem aquilo, elas colocam todos os cristãos dentro daquele balaio, como se o único foco de nós estarmos aqui anunciando a palavra de Deus é para poder sugar o dinheiro das pessoas. Cada vez que nós temos visitantes em nossa igreja, o regente, ele fala que os visitantes, eles não devem se constranger, porque as ofertas e os dízimos são responsabilidade dos membros da igreja. Interessante é que nesse vídeo, um dos anciãos da igreja se levanta e ele começa a dizer para o pastor que aquilo era blasfêmia. Porque aquele homem estava notoriamente tentando ludibriar aquelas pessoas. Meus irmãos, o maior problema é que hoje em dia, igrejas que não são sérias, elas tiram a palavra de Deus de contexto para dar voz às suas crenças, que são aberrações diante da palavra de Deus. Hoje pela manhã eu mostrei para vocês como a palavra de Deus pode ser tirada de contexto. E meus irmãos, se vocês não anotaram, eu tenho todo o prazer de poder disponibilizar a vocês os textos, porque nós seremos julgados por aquilo que nós cremos. As pessoas de hoje em dia, elas vão desculpar a sua falta de interesse em uma moralidade sadia, baseado no amor de Deus. Você como pai, ou vocês como avós, você deixa o seu neto, o seu filho fazer errado porque você ama ele? Pelo contrário. Nós que amamos os nossos filhos, os avós que amam os seus netos, a nossa responsabilidade é dirigi-los, é guiá-los a fazer aquilo que é correto e não simplesmente fechar os olhos para aquilo que é errado. Só que, segundo é dito na sociedade moderna, a moralidade é algo que vai ser aceito por Deus porque Deus é amor. Então todas as coisas são baseadas no amor de Deus. Não é interesse repetir todas as coisas, mas eu digo a vocês, é importante que nós sejamos maduros espiritualmente, sadios no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ainda fala no versículo 15, você pode me acompanhar: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada. Então, em suma, Paulo está dizendo àqueles irmãos que a responsabilidade dele como ministro de Cristo aos gentios era fazer lembrá-los das verdades que eles já conheciam.
Eu, como um pregador da palavra de Deus, em qualquer lugar que eu estou, se tem alguma pessoa que tem alguma dúvida, é a minha responsabilidade poder explicar a palavra de Deus. Vocês vão ver mais para frente que Paulo, ele ainda não tinha ido naquela igreja. Mas ele fala no início do capítulo 1 que a fama daqueles irmãos, o bom testemunho deles, estava ecoando entre outras igrejas. Então, qual o desejo dele? Direcioná-los. A carta aos Gálatas foi para direcioná-los, porque ele tinha fundado aquela igreja, mas aqueles irmãos estavam se desviando da fé verdadeira. Então ele escreveu. Naquele tempo era difícil, não era fácil o deslocamento hoje. A Fernanda, dadas as devidas circunstâncias que ela passou, para ir lá para Santa Maria, 300 quilômetros, se tudo tivesse dado certo, teria feito em 4, 5 horas. No passado, para você fazer 300 quilômetros, você tinha que andar pelo menos uns 2 ou 3 dias, para mais. Então, o que era mais rápido para poder chegar era uma carta. E demorava muitas vezes semanas para chegar àqueles irmãos. Também no verso 16, Paulo vai dizer: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então ele também reconhece a sua disposição de compartilhar o evangelho aos irmãos de Roma, e como esses frutos são ofertas ao Senhor. Paulo poderia simplesmente bater no peito e dizer que ele era uma pessoa especial, que eles eram um objeto especial nas mãos de Deus. Não. Ele entendia que tudo aquilo que ele estava fazendo é para a glória de Deus. Que todas as coisas que Deus lhe dava oportunidade era para a glória de Deus. E nos versos 17 a 20, o que nós vimos é que ele vai se gloriar em Cristo no que se refere ao seu serviço. Ele se considera um instrumento de Deus para levar o evangelho aos gentios e estabelecer comunidades de fé em lugares onde Cristo não era conhecido. Note comigo, meus irmãos, versículo 17 novamente, ele vai dizer: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Pausa. Olha para a projeção, por favor, meus queridos. Aqui nós temos um mapa. Está mostrando aonde fica Jerusalém e lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não consigo. Aqui, ó. Na verdade tem um mouse aqui, ó. Cadê? Você, mouse. Aqui, ó. Tá vendo o Ilírico aqui? Tá vendo, meus irmãos? Daqui até aqui, 2.300 quilômetros. Alguns não têm coragem sequer de pregar o evangelho na sua rua. Paulo pregou nesses lugares. Em muitos desses locais, deixa eu ver se eu chego ali de novo. Calma aí, vamos chegar lá. Em muitos desses locais aqui, existem cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo para muitas igrejas, inclusive mais para frente. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele já tinha feito as suas 3 viagens missionárias. Então ele fala aqui no versículo de número 19, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, se ele sabia que existiam igrejas que já estavam fundadas em determinadas cidades, ele não ia àquelas cidades. Ele poderia escrever aqueles irmãos, mas não tinha necessidade dele ir àquela cidade, porque o interesse dele não era trazer para si os louros da fundação ou do crescimento da igreja. Ele procurava os lugares onde não tinham igrejas. Meus irmãos,
O Rio Grande do Sul é o segundo estado em número de municípios no Brasil. Se nós pensássemos as igrejas batistas, fundamentalistas, conservadoras, tradicionais, como as nossas, me corrijam se eu estiver errado. Nós temos em Porto Alegre, Canoas, tínhamos em Viamão, mas temos em Alvorada, temos em São Cepé, temos em Santa Maria. Alguém sabe mais algum? Oi? Caxias, obrigado, Paulo. Nós temos em Caxias. Temos em Nova Petrópolis. Temos em alguns outros lugares que eu sei, nós temos igrejas batistas em Passo Fundo. Nós temos igrejas batistas em algumas cidades menores, mas vamos dizer que nós teríamos igrejas em 50 municípios. O Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, tem quase 400 municípios. Alguém dá um Google aí e digita quantos municípios tem? 497. Então eu estava entre 400 e 500 ali. Meus irmãos, se nós tivermos igrejas em 50 municípios, nós alcançamos 10% de todo o Rio Grande do Sul. Vocês veem como o trabalho ele é grande? Porto Alegre é uma capital de 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. Nós temos 4 ou 5 igrejas aqui. 4 ou 5 igrejas, meus irmãos. Então, o trabalho ele não está finalizado. Nós temos a possibilidade, como eu falei para vocês, talvez, e eu não quero colocar a culpa sobre vocês, por favor, mas alguns não sabiam que nós temos até mesmo folhetos para nós compartilharmos pelo WhatsApp. Nós temos. Às vezes, para aquele parente distante, nós podemos compartilhar o Evangelho. Às vezes, a vergonha nos impede de poder ser bênção na vida de outros. Quem converte, meus irmãos, é o Espírito Santo. Mas o nosso testemunho também é importante para que outros cheguem a Cristo. A irmã Gessi, mesmo com todas as situações que ela teve, mesmo com toda a dificuldade que ela teve, principalmente as questões de saúde dos seus últimos dias de vida, ainda assim o seu testemunho foi suficiente para que no velório dela, os filhos dela pudessem agradecer à igreja por tudo aquilo que nós fizemos por ela. Glórias a nós? De maneira alguma. Eu disse para eles que era o mínimo que nós poderíamos fazer por uma pessoa que nós amamos. Não é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer? É isso, meus irmãos. Eu, como pastor, me sinto plenamente satisfeito por tudo aquilo que nós nos esforçamos para fazer. Deus sabe o quanto ela era amada em nosso meio e ela, quando partiu para a eternidade, ela sabia o quanto nós estávamos orando por ela. Mas não podemos parar por aí, meus irmãos. O mapa mostra como foi o avanço do cristianismo. A segunda seta é a Espanha. O desejo de Paulo era chegar até ali. Sabe o que aconteceu? Eu já vou lhes dizer, porque daqui a pouco o mapa vai sumir. Paulo ele vai dizer aos romanos que ele estava juntando uma oferta para poder levar a Jerusalém. Ele conseguiu levar essa oferta. Antes de levar a oferta, ele passou por algumas igrejas. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Ele vai a Roma, mas não de maneira livre. Ele foi preso. Posteriormente, ele foi solto em Roma. Não há registro entre os historiadores que ele tenha chegado à Espanha. Mas nós vamos ver aqui como o desejo dele era andar 2.000 e poucos quilômetros, não só até o Ilírico, mas se você ver Roma era um pouco mais para frente, mas ele desejava avançar. Vocês notam, meus irmãos, como o apóstolo Paulo era um gigante na fé? E como muitas vezes nós somos tão inferiores no que diz respeito à vida cristã? Porque às vezes nós não temos coragem sequer de falar de Cristo para os nossos vizinhos. Esse é o abismo que muitas vezes nós temos. E o que nos impede é algo que está em nós mesmos, a vergonha. Nós muitas vezes temos vergonha de simplesmente abrir as nossas bocas e falar de Cristo para as pessoas, de simplesmente dizer, olha, Jesus te ama.
Todos nós, meus irmãos, eu não estou apontando o dedo para vocês, todos nós, por vezes, temos dificuldade de simplesmente falar de Cristo. Pessoas sofrem diariamente. Sofrem desilusões, sofrem por questões de saúde, questões financeiras. O único meio de satisfazer a alma das pessoas é Cristo. Não é dinheiro. O dinheiro pode satisfazer as necessidades daquele momento. Mas o dinheiro acaba. Ninguém consegue levar riquezas para a eternidade. O único que pode satisfazer os anseios da nossa alma é o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessas premissas, meus irmãos, quando Paulo diz àqueles irmãos, e estava usando como exemplo, e ele não estava batendo no peito dizendo que ele era bom por isso, não. Ele estava demonstrando que a responsabilidade dele era pregar o evangelho como ministro de Cristo. Então, meus queridos, o objetivo do apóstolo Paulo era alcançar aqueles que nunca haviam ouvido falar do evangelho, e a sua prioridade era ir onde ninguém nunca havia chegado. O versículo 21, ele é conforme Isaías 52:15, então é a mesma mensagem. Ele citou Isaías 52:15. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então o que nós vemos é que o apóstolo Paulo ele tinha um zelo incansável pelo evangelho e uma paixão para compartilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não o conheciam. Deixa eu já alertá-los. Agora no começo de setembro, como anualmente nós teremos a Expo Inter. Eu já soube que foram encomendadas 50 mil sacolas para serem entregues para as pessoas ali. Nesses anos de Expo Inter, eu sei de alguns frutos, no plural, de pessoas que entregaram a vida a Cristo. Alguns podem não ver necessidade, podem achar que é dinheiro jogado fora, as sacolas entregues, mas já houveram pessoas que se converteram. Então não existe valor no mundo que possa substituir o preço de uma alma. Então, pela graça de Deus, foram compradas 50 mil sacolas. Sabe o que precisa? De pessoas dispostas a entregar. E aí, meus irmãos, é que está o problema. Nós, como igreja, participaremos. Geralmente, nós podemos ir no sábado, mas algum irmão que puder ir durante a semana, pode ir também. Esse é um dos anos bacanas para entregar a sacola. Sabe por quê? Porque não tem política. Quando você vai para a Expo Inter e tem aquele povo entregando o santinho, a pessoa não quer receber a sacola porque acha que é de política. Mas nos anos que não tem, maravilha, ó, vai rapidinho a sacola. Então já se planeje para poder estar lá num sábado de manhã, num sábado à tarde. Vá lá passear com a sua família, posteriormente entrega algumas sacolas. Se você não pode ir, entregue no seu bairro, coloque nas caixas de correio ali da sua rua. Mas o que nós não podemos é ficar indiferentes, meus irmãos. As oportunidades para pregar o evangelho nós temos. E por isso que Paulo era tão especial, porque ele tinha um zelo não só pelas pessoas, no sentido de amá-las, mas ele sabia da necessidade de Cristo, daqueles que estavam à sua volta. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo ele também desejava que os irmãos o apoiassem na sua nova jornada missionária. Ele vai falar isso dos versículos 22 a 33. Ele vai destacar nos versículos 23 e 24, ou pelo menos 23 e 24, dois objetivos ao visitar os irmãos. Primeiramente, ele quer conhecê-los pessoalmente. Veja versículo 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha. E ele vai explicar, pois espero que de passagem estarei convosco. E aí ele vai dizer o segundo objetivo posteriormente. Para que lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Vamos voltar aqui, meus irmãos, rapidamente, ó. O mapa. Veja que Roma está perto da Espanha. Se você não sabe onde é, vamos tentar localizar aqui com o mousezinho. Cadê você, mouse? Aqui, ó. Roma está por aqui. A Espanha está aqui. Então ele esperava visitar os irmãos aqui para que eles pudessem apoiá-lo, não só
espiritualmente, orando por eles, como ele vai pedir mais à frente, mas que eles pudessem auxiliá-lo financeiramente. Então o desejo dele era dois. Porque ele explicou que o sustento financeiro não era para o seu bel prazer, era para que ele pudesse continuar anunciando o evangelho. Então, retornando aqui aos objetivos, ele fala sobre o apoio financeiro para a sua ida à Espanha. Versículo 25, ele vai dizer: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres diante dos santos que vivem em Jerusalém. Não precisa abrir, tá? Mas 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, está até disposto aqui, são os capítulos que também falam sobre a oferta que seria disposto para aqueles irmãos necessitados de Jerusalém. Interessante que em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo entende que aqueles não eram irmãos ricos, mas ele entende que quando cada um pudesse dar um pouco, todas as pessoas poderiam ser abençoadas. Então, ele estava demonstrando aos romanos que, além de pregador do evangelho, também promovia o serviço dos santos, auxiliando em suas necessidades. A cesta de amor é exatamente isso. A cesta de amor é a preocupação que nós temos com aqueles que têm necessidade. A cesta de amor é para qualquer pessoa, meus irmãos. Ninguém precisa ter vergonha se tem alguma necessidade. Nós temos que ajudar. E às vezes acontecem de pessoas precisarem. Às vezes, alguns de nós vamos ter oportunidade de compartilhar. Às vezes, nós seremos aqueles que seremos beneficiados. É por isso que é importante que nós continuemos a doar para aqueles que têm necessidade. No verso 27, nos é exemplificado sobre a graça da retribuição àqueles que foram importantes para o início do evangelho. Ele vai dizer no versículo 27, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes sendo devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bênçãos materiais. Da onde veio Cristo? Da onde? Dos judeus. Se os judeus foram importantes para o início da igreja, eles também eram importantes para aqueles irmãos de Roma. Quem são aqueles que nós devemos nos debruçar e orar sempre? Por aqueles que iniciaram esse trabalho. Os irmãos sabem, como o pastor Roger e dona Sharon, eles já não estão mais em idade de trabalhar, mas como eles são necessitados das nossas orações. A maior prova de que nós amamos a eles e somos agradecidos por esse prédio maravilhoso que nós temos é orando por ele. Se vocês amam o seu pastor, vocês devem orar por mim. É a responsabilidade que nós temos, meus irmãos queridos. Continuando, e aqui eu coloco uma frase do Hernandes Dias Lopes, Paulo vai argumentar que os judeus repartiram com os gentios as bênçãos espirituais, e agora os gentios deveriam repartir com eles as bênçãos materiais. E no verso 29, Paulo vai dizer, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, novamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai expressar o desejo de estar com aqueles irmãos, confiando na providência de Deus. Ele os visitou? Provavelmente. Mas não da forma que ele achava que iria. Até esse momento, Paulo estava escrevendo a esses irmãos livre. Posteriormente, ele foi preso, a sua vida deu uma guinada. Quando você lê o livro de Atos, até o capítulo 28, todas as coisas que aconteceram com Paulo, ele chega a Roma. E ele não planejava nada disso. Mas dentro da providência divina, permitiu que ele chegasse até Roma e conhecesse aqueles irmãos. E finalmente, meus irmãos, nos versos 30 a 33, o apóstolo Paulo expressa o seu desejo de cuidar do povo de Deus, mas também de ser cuidado por ele. Ele pede que os irmãos orem. Note comigo, versículo 31. Ou versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele fala primeiramente, para que me seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. 2 motivos de oração: pela proteção
e libertação dos seus opositores, que quando você lê o livro de Atos, você vê que pessoas estavam tentando matar o apóstolo Paulo simplesmente porque ele pregava o evangelho, e também para que as ofertas fossem aceitas pelos judeus. Os judeus, eles eram muito prepotentes. Então, como muitos deles não se relacionavam com os gentios, Paulo tinha medo que eles não recebessem, simplesmente porque eram ofertas daqueles que não eram judeus. Posteriormente foi aceito e é relatado isso no livro de Atos. E também o apóstolo Paulo pede que eles orem no versículo 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Repito, Paulo chegou a Roma. Atos 28 fala sobre isso. Posteriormente, ele é solto em Roma. Então é um consenso entre os estudantes da Bíblia, os estudiosos, que Paulo conheceu esses irmãos e essa igreja. Mas eu reforço, não da forma que ele gostaria. Porque posteriormente Paulo foi preso novamente em Roma e foi morto a mando de Nero. Quando o imperador Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, ali o apóstolo Paulo foi martirizado. Eu não sei, não sabemos se Paulo chegou realmente à Espanha, mas era o desejo dele poder usar aquela igreja de Roma para que continuasse anunciando o evangelho. Então, meus irmãos, a aplicação para as nossas vidas. Esse apelo de Paulo nos lembra da importância da intercessão e do encorajamento mútuo em nossas vidas cristãs. Nós precisamos, meus irmãos, encorajar uns aos outros. É só você olhar para os bancos vazios em nossa igreja e vocês entendem como nós precisamos debruçar-nos em oração pelos nossos irmãos e também encorajá-los a estar nos cultos. Não deveria ser necessário nós lembrarmos os crentes da responsabilidade de estar no culto. Não deveria. Mas infelizmente tem sido. Às vezes nós precisamos olhar no espelho e dizer para nós mesmos que nós temos necessidade de nos esforçar ao máximo para estar em comunhão com as pessoas. Porque eu já disse para vocês, imagina que chega uma família visitante hoje à noite. Se tivéssemos uma família visitante hoje de manhã, ela veria que a igreja estava cheia. Mas e hoje à noite? Será que Cristo não é importante na vida dos cristãos? Será, meus irmãos, que o esforço está apenas em levantar cedo e vir para a igreja? Existem lugares no mundo que as pessoas não podem sequer se juntar para adorar a Deus juntos. Nós temos a liberdade de abrir a igreja quando nós quisermos, e ainda assim muitas vezes pessoas não aproveitam da oportunidade. A primeira coisa que nós devemos fazer não é ficar apontando o dedo para o irmão que veio ou não vem. O que nós devemos fazer é orar pelos irmãos. Orar para que Cristo seja importante na vida de todos. Hoje pela manhã eu estava falando sobre um amor verdadeiro. O dia dos namorados passou. Qualquer mulher gosta de ser adulada pelo seu marido. O marido gosta de ser adulado pela mulher. Mas num dia importante, dia dos namorados, você pode simplesmente fazer um coraçãozinho para sua esposa. Ela vai gostar. Porque isso demonstra como nós amamos as nossas esposas, como nós amamos as pessoas que entendemos que são importantes para as nossas vidas. Agora imagine o seguinte, vocês maridos, vocês, hein? Porque isso nunca aconteceu comigo. Já esqueceram a data de aniversário do seu casamento no dia do aniversário do seu casamento? Se você não fez, não faça, porque vai ser problema. Aí você vai acordar o gigante adormecido, que você não quer ter problema com isso. Eu digo isso para vocês por quê? Porque quem é importante para nós? As pessoas que nós amamos, nós valorizamos. Nós fazemos o melhor em prol delas. Se nós amamos a Deus, não deve ser um amor vazio. Não deve ser um amor de boca para fora. Nós devemos nos esforçar. Então vamos orar uns pelos outros, meus irmãos. Ore agora por um rapaz novo convertido que falamos, o Rodrigo, filho da dona Gessi. Tantas outras pessoas, amigos nossos, familiares nossos que não têm Cristo como Salvador. Lembre-se dos pedidos que são feitos às quartas-feiras. Pessoas que, Eduardo, pessoas que necessitam das nossas orações.
Então, é importante, meus irmãos, que nós oremos por aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia DV, que é uma Bíblia em espanhol, ela diz o seguinte: o apóstolo Paulo insiste aos crentes a unir-se em sua luta mediante a oração. A oração é uma arma que forma parte da armadura de todos os crentes ao interceder por outros que estão em luta contra Satanás. A nossa luta contra Satanás, ela tem data para acabar, vocês sabem disso. Ou quando Cristo voltar, ou quando ele nos chamar para a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, todos os dias nós lutaremos contra Satanás. Todos os dias. Então é importante que nós intercedamos uns pelos outros. Que nós apoiemos uns aos outros, demonstremos o nosso amor. Os momentos que nós temos de social na nossa igreja, seja daqui a pouco, seja nos domingos de manhã, é a oportunidade que nós temos de valorizar os irmãos em Cristo, até mesmo aqueles que nos visitam. Temos tido a oportunidade hoje, graças a Deus, tivemos visitantes, e é importante nós demonstrarmos para eles a importância que eles têm nas nossas vidas. Vamos sair da nossa zona de conforto, meus irmãos. Vamos valorizar as pessoas que estão na igreja, que ainda precisam entregar o seu coração a Jesus. Para concluir esta noite, meus irmãos, assim como Paulo, nós devemos ter a convicção em nossa chamada e estarmos dispostos a compartilhar o evangelho com todos. Os folhetos continuam ali. A minha opinião é que aqueles folhetos ali são os melhores folhetos que nós temos para poder entregar para as pessoas. Aqueles folhetinhos ali. Coloque no seu carro, coloque na sua bolsa para que você possa entregar para pessoas. Deus sabe de todas as coisas. Na quinta-feira, eu necessitei ir ao hospital porque estava tossindo tanto, estava com infecção de garganta, mas eu estava tendo dores aqui do lado. Então a tosse estava me fazendo sentir, né, essas dores. Aí você fala, por que isso é importante? Meus irmãos, eu estava com um folheto no bolso da minha calça. Quando eu sentei para conversar com o médico perguntou, qual a sua ocupação? Eu falei, eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Aonde que o senhor é pastor? Eu sou pastor lá na igreja, na Venceslau Escobar, no bairro Tristeza. Ah, eu moro na Vila Assunção e estou procurando uma igreja. Ah, ótimo, folheto, está aqui, tudo mais. Nada acontece por acaso, meus irmãos. Nada acontece por acaso. Se ele vai vir ou não vai, não sei. Espero que venha. Mas é a oportunidade que nós temos, às vezes, de quando Deus nos dá essas boas surpresas, de nós podermos compartilhar o evangelho. Eu vou, e vocês, por favor, me lembrem, colocar o folheto digital no grupo da igreja. Vou fazer melhor. Quando terminar aqui, eu já vou imediatamente colocar o folheto digital no grupo da igreja. Você pode compartilhar com quem você quiser. Você pode colocá-lo como status do seu WhatsApp. Você pode colocar no seu Facebook, você pode colocar no seu Instagram, você pode compartilhar a rede social que você quiser, mas não deixe de fazer, meus irmãos. Não deixe de fazer. Aquele folheto do novo nascimento, ele explica passo a passo como uma pessoa pode nascer de novo. A minha sugestão é que vocês, meus irmãos, leiam. Porque se alguém chegar para você e falar, eu gostaria de entregar o coração a Jesus, você vai falar o quê? Vai lá na igreja que o pastor vai falar contigo. Com todo prazer eu falo. Mas será que aquela pessoa vai ter a oportunidade de vir aqui? Nós não sabemos. Também, meus irmãos queridos, nós devemos confiar na providência divina, buscando a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Maravilhoso isso. Às vezes nós pensamos o seguinte, eu vou chegar no final do ano, eu vou passear, A gente não sabe. A gente não sabe se algo vai nos acometer, algum problema de saúde que às vezes vai te impedir de viajar. Você não sabe se não vai ter dinheiro, se vai ter que ficar passando as férias. A gente não sabe. É por isso que a gente tem que ter o costume de, se Deus permitir, eu vou fazer tal coisa. Mas dentro da providência divina, até uma infecção de garganta pode ser usado para a glória de Deus. Também, meus irmãos, todo cristão deve valorizar a importância da oração.
e do apoio mútuo. Assim como o apóstolo Paulo dependia das orações e do encorajamento dos irmãos, também devemos nos apoiar uns aos outros, fortalecendo-nos em comunhão e unidade. Eu quero desafiar vocês, todos vocês. Esta semana não precisa dizer para ninguém. Esta semana, ore por alguém da igreja pelo qual você nunca orou. Mas ore a semana inteira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Já orei pelo Oséias, mas vou orar pelo Oséias todos os dias da semana, sem necessidade de chegar de falar para ele. Faça isso, meu irmão. Ore por um irmão, ore por uma irmã, ore talvez por uma família, mas passe a semana orando por essa pessoa. Tenho certeza que ao chegar no final da semana, ao ver aquela pessoa, conversar um pouco com ela, você vai se alegrar pelas bênçãos, ou vai saber das lutas que ela tem, e você vai poder continuar orando. Faça isso, meus irmãos. Aceite isso como um desafio. Ore por alguém que talvez você nunca orou. Durante uma semana. Uma família, uma pessoa, tanto faz. Mas eu gostaria de desafiá-los. Meus irmãos, o meu desejo a vocês é a palavra que Paulo fala no verso 33. Que o Deus que nos dá paz esteja com todos vocês. Que o Senhor fortaleça os nossos corações. Fortaleça os vossos corações. Ao encerrar essa noite, meus queridos, só Deus sabe quais são as lutas que nós passaremos. Nós não sabemos nem se não será o último dia que nós teremos nesse mundo. Domingo passado, talvez, se perguntasse para a irmã Gessi, ela não saberia que 2 dias depois ela estaria na presença de Cristo. Vamos aproveitar as oportunidades, meus irmãos. Não vamos desperdiçar as nossas vidas. Existem muitas coisas pelas quais nós podemos lutar por Deus e para Deus. Então ore. Ore por alguém. Ore por alguém especial. Pessoas doentes, na nossa igreja nós temos várias. Mas talvez olhe para alguém, fixe seus olhos em alguém e fale, não, eu vou orar por essa pessoa hoje. Vou orar por essa pessoa durante a semana. Vou orar por aquela família durante a semana. Sem necessidade de chegar, eu orei por você. Não precisa. Deus sabe. Meus irmãos, vamos orar. E aí nós estaremos encerrados. Senhor. Novamente, diante do Senhor, eu engrandeço-lhe, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido nas nossas vidas como igreja. Eu sei, ó Deus, que não olhando para os que não estão, mas olhando para nós, não cabe a nós o julgamento. Mas nós precisamos, como um corpo, como igreja, também nos preocupar. De que forma nós e os nossos irmãos têm se esforçado para servir ao Senhor. Sabemos que esse tempo frio, ele é muito complicado, principalmente para aqueles de mais idade, para aqueles cuja saúde são frágeis. Mas também nós não podemos achar que a igreja é somente para os crentes, também nós precisamos convidar pessoas sem Cristo. Nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos, ó Deus, que novamente o Senhor nos encoraje a talvez pegarmos os folhetos, abrirmos as nossas bocas ou simplesmente colocarmos os folhetos nos status das nossas redes sociais para que outros possam ler. Porque nós cremos no poder do Espírito Santo em salvar pessoas. Não sabemos, ó Deus, as oportunidades que nos aguardam durante essa semana, mas que nós possamos aproveitá-las. Agradeço por essa igreja, pelos seus 35 anos, pelos queridos pastores que já passaram por aqui, que foram importantes para o crescimento dessa igreja, mas principalmente nós oramos pelo querido pastor Roger e irmã Cheryl, que hoje já não estão mais aptos para o serviço, mas estão carecidos das nossas orações. Por favor, Senhor Deus, cura-os. Dá-lhes o descanso necessário. Talvez não os veremos nesse mundo, mas temos a certeza de que os veremos na eternidade. Fortalece o coração dos familiares da irmã Gessi. Fortalece, Senhor Deus, ao seu filho que fez uma decisão a Cristo e ao outro que precisa entregar o seu coração a Jesus. Fala através dos seus servos, ó Deus. Agradecemos por sua palavra em nome de Jesus. Amém.